Capítulo 1 até 6. Salitre, carvão e enxofre. Os 3 ingredientes necessários para fazer pólvora negra. Saltpeter foi adquirido de uma conversa muito estranha com Arvin Strong. Minhas tentativas de distraí-lo do motivo pelo qual eu precisava de todo o cocô de morcego que pudesse remover de arranhar o deixaram, por uma semana inteira, com a impressão de que éramos amantes, e começaram 5 novos rumores na corte que, tenho certeza, deixaram Alice formigando. Enxofre era o próximo da minha lista e me deixou com um dilema. A maneira mais fácil de obter enxofre em Westeros era comprá-lo dos Dorneses. O Elliot era péssimo com o material e os Ullers sempre ficavam felizes com a renda extra de sua venda. Infelizmente, esse é o método mais fácil para quem não é um Targaryen. Outra maneira é destilar perita. A perita foi encontrada principalmente nas terras ocidentais, o que significava lidar com os Lannisters. Lannisters ou os Dorneses, tenho dificuldade em dizer quem são os mais traidores. Fui salvo do meu dilema por Sor Joffrey. Sem dúvida, os Ullers estão se perguntando por que um rebento das terras da tempestade requer tanto enxofre. Ele se recusou a marcar uma entrega recorrente até que eu provasse que meus experimentos funcionavam. Bah, eu mostraria a ele. O carvão é o mais fácil. Queimadores de carvão cobrem Westeros e foi uma simples questão de invadir Driftmark para obter um pequeno suprimento. Moa todos os 3, meça adequadamente os ingredientes, misture com cuidado, mas bem, e você terá um modesto pozinho que garantirá que um certo pirralho mal-humorado nunca coloque tanto dedo no trono que é seu por direito. Não que eu esteja levando para o lado pessoal, é claro. Uma dor antiga passou por meus dedos enquanto me preparava para transferir o pó para sua nova casa. Fiz uma pausa e os flexionei, fazendo uma careta de dor. O grande mestre Runciter tinha sido um gênio em mais de uma maneira. Direito, arquitetura. Ele podia aconselhar sobre qualquer coisa que um rei precisasse saber, mas o homem era um médico terrível, como eu e minha mãe descobrimos. Continuei com os exercícios até a dor diminuir. Com muito cuidado, coloquei meu pó preto na caixa de metal e apertei a tampa. Embora Dragonstone certamente faça jus ao seu nome, prefiro não explodir o castelo que estou em posse há apenas 6 meses. Alicent adoraria isso. Não que Dragonstone não pudesse explodir um pouco. Dragonstone, o castelo que é. A ilha em si não era um problema. As terras agrícolas que possuía eram ricas e produtivas, o clima era agradável e as vistas às vezes podiam ser de tirar o fôlego. Quando não estou em meu laboratório criando a receita para a queda de Alicent, comecei a explorá-la completamente nas costas de Syrax. O problema é que quem construiu Dragonstone, o castelo, aparentemente não compartilhava minhas opiniões sobre a ilha. A própria Pedra do Dragão foi construída na sombra do Dragonmont, o imponente vulcão ativo que dominava a ilha. Isso teve vários efeitos indiretos. Primeiro, significava que as vistas panorâmicas, as fazendas ondulantes e o clima maravilhoso estavam do outro lado da coisa maldita, e em segundo lugar, a sombra da montanha lançava o castelo propriamente dito e a pequena cidade que o cercava em uma escuridão permanente. Eles então cobriram seu monumento à arquitetura mal pensada em dragões de pedra. Enormes dragões de pedra, pequenos dragões de pedra montados na parede, estátuas de dragões, todos feitos da mesma rocha negra fundida que eu aprendi era indicativo de edifícios valerianos. Como se isso não bastasse, os arquitetos posteriores decidiram que não havia dragões suficientes e esculpiram mais nas paredes, pisos, grades e corrimãos. Não é de admirar que Santanis tivesse enlouquecido morando aqui, e se ele fosse realmente Azor Ahai e tivesse o poder de acordar dragões da pedra, então ele seria um homem vindo do maldito domínio livre. 2 guardas com libré dos Targaryen caminharam atrás de mim quando um deles saiu do laboratório com minha criação debaixo do braço. Um dos muitos administradores de Pedra do Dragão garantiria que os quartos fossem limpos e trancados. Não que algum totalmente não espião de Alice fosse capaz de descobrir o que eu estava fazendo antes que fosse tarde demais. Ainda assim, este é Westeros e nunca é demais ser proativo em relação aos seus inimigos. Percebi que estava carrancudo quando uma criada praticamente saiu do meu caminho. Eu teria que verificar isso. Eu reorganizei meu rosto no que eu esperava que fosse um sorriso educado e fiz meu caminho para o pequeno pátio que eu havia liberado para testes. O corredor que levava à saída tinha a aparência de um que havia sido negligenciado desde a construção da Fortaleza Vermelha. Meus 2 guardas se posicionaram perto da porta, fora do caminho. Felizmente, minhas instruções anteriores para a configuração foram atendidas e um braseiro estava queimando alegremente. Já estava quase no final da tarde e eu provavelmente não deveria estar testando as coisas tão perto da refeição da noite. Foi considerado rude e Lord Corlys estava sempre pronto para apontar minhas deficiências. Eu derramei uma quantidade modesta de pó na laje, antes de me retirar e pegar uma tala de madeira. Eu tive que ser extremamente cuidadoso aqui. Todo o meu trabalho seria inútil se eu me incendiasse. Gentilmente abaixei a tala no pó antes de recuar ainda mais.
Geralmente a pólvora preta vai pegar fogo se você olhar para ela de forma errada. Ao ar livre, como o meu, deve queimar. No entanto, confinado, ele produz uma explosão que é o que o torna útil para arremessar pedaços de metal em alta velocidade. Pelo menos era o que deveria fazer. Eu só podia assistir com uma espécie de horror afundando enquanto a chama crepitava e morria entre o completamente não aceso e muito menos no pó de fogo. Do canto, ouvi meus guardas se moverem para interceptar alguém. Olhei para o ponto não queimado e tentei colocar minhas emoções em ordem. Frustração, Mark. Algo estranhamente próximo ao luto, Mark. Uma sensação de desânimo de que tenho que enfrentar a dança dos dragões sem minha solução de modo fácil de armas de fogo. Verifique também. Alguém lá em cima está rindo de mim. Eu sei disso. Rhaenyra. Eu pulei quando uma mão colidiu com meu ombro, puxando-me da minha festa de autopiedade de uma mulher. Sem surpresa, era mais um problema com o qual eu teria que lidar antes de poder chutar Alicent de volta ao Igotover. Lenor. Outro conjunto de sentimentos infelizes surgiu dentro de mim e eu resisti ao impulso de bater nele por pegar minha festa de pena e mudá-la para um horror existencial. Oh, não original. Rhaenyra definitivamente ainda está aqui em algum lugar. O que? Eu mordi. Eu nem sei mais minha idade, mas tenho certeza de que sou muito jovem para lidar com a questão de saber se estou mantendo alguém prisioneiro dentro de seu próprio corpo ou conhecimento de que uma superguerra continental está acontecendo é assim porque Alicent é uma pessoa má. Meu senhor pai solicitou sua presença para um jantar mais cedo. Ignorando o quão incrivelmente rude é para Lord Corlys estar pedindo coisas em meu próprio maldito castelo. Laenor nem parece nem um pouco apologético pela entrega de más notícias. Eu lancei outro olhar para o pó preto com a vã esperança de que talvez ele pegasse fogo e a primeira vez foi de alguma forma um acaso. Permaneceu inerte e suspirei pesadamente antes que pudesse me conter. Seu experimento não foi planejado? Perguntou Laenor, olhando ao meu redor. Fiz um gesto para o pó preto novamente com outro suspiro e ele me deu um olhar simpático. Desculpe, não deu certo. Talvez este seja um sinal de que a alquimia não deveria ser um caminho para o trono. Ele estava tentando soar conciliador, mas não era difícil deduzir que achava tudo desagradável. Ele pode ser um homem gay no coração de Grindelwald Westeros, mas além das questões de herança e amor, ele tinha uma mente incrivelmente fechada. Eu encarei com o que esperava ser um olhar intimidador. Ele ergueu as mãos fingindo rendição antes de afastar um pouco de seu longo cabelo prateado do rosto. A Rhaenyra em mim estava emocionada. Ele era um homem bonito, alto, com feições delicadas e longos cabelos prateados. Seus olhos eram do típico violeta valeriano, e ele se comportava de maneira particularmente real. Eu tinha felizmente falhado em de alguma forma afastar a beleza de Rhaenyra. Acredite em mim, ela merecia o título de delícia do reino. Uma vida inteira de lições de comportamento significava que eu poderia igualar a graça régia de Laenor à minha. Superficialmente, éramos um casal impressionante. O atual casal poderoso de Westeros. Está começando a ser falado na corte, ele continuou. Eu fiz uma careta. Ele não precisava dizer quem estava falando sobre isso. Era Alicent, sempre foi Alicent. Meu pai só interviria se algo se tornasse flagrante, e mesmo assim, era improvável que ele fizesse algo que realmente me protegesse. Eu tinha visto tudo acontecer no passado e com toda a probabilidade, eu veria isso acontecer novamente. Eu flexionei meus dedos enquanto eles pulsavam novamente em lembrança. Talvez seja a hora de você encontrar alguém. Eu o interrompi com um aceno. Eu sabia como isso tinha acontecido com a Rhaenyra original. 3 bastardos óbvios haviam conseguido seu apoio com mais força do que qualquer coisa que Alicent jamais poderia ter feito. Algo que eu sei teria agradado Rosa Alicent original se este Alicent fosse algo para passar. Eu já disse a você, Laenor me cortou desta vez, seu rosto contorcido em infelicidade. Não posso. Eu já expliquei. Não posso. Eu entendi e simpatizei até certo ponto. Ele era um homem gay e não fechar os olhos e pensar em Drittmark iria mudar isso. Ainda não mudava o fato de que ter filhos de outra pessoa era um risco que eu não podia correr. Não pretendo ter filhos agora, Laenor. É muito cedo. O parto matou minha mãe e a mãe dela também. Temos alguns anos para encontrar uma solução. Ele não parecia convencido. Isso provavelmente foi obra de Lord Corlys. Sem dúvida ele estava martelando a necessidade de um herdeiro rápido na cabeça de seu filho. No cânone, Rhaenyra já estava grávida de Jacaerys a essa altura. Suponho que a falta de herdeiro estava assustando meu chamado maior apoiador. Temo que isso não apazigue as facções na corte, respondeu Laenor, referindo-se a Lord Corlys, mesmo que na verdade não quisesse insinuar isso. Com aquela última nota miserável, guiei-o de volta para fora do pátio, deixando ordens para os comissários limparem a bagunça e tomarem cuidado com a pólvora. Laenor me deixou na entrada de meus aposentos para ir se preparar. Um bando de empregadas logo me cercou e eu me deixei relaxar sob seus cuidados. Meu cabelo estava solto e escovado. A sujeira que eu não tinha notado foi limpa com uma toalha e então os vestidos foram trazidos para frente. Em uma vida anterior, eu odiava vestidos. Eu odiava usá-los, odiava tentar me mover neles e especialmente odiava como não importava o tecido que eles puxavam e coçavam. A Rhaenyra em mim adorava vestidos, adorava ser atendida, adorava a ideia da moda da corte.
Eu fiquei surpresa para dizer o mínimo quando percebi que realmente ansiava por provas de vestido. Ainda mais quando meu novo olho consciente da moda podia escolher trajes da corte e o que eles significavam. Nada de ostentoso esta noite, Jenna. A criada em questão fez uma mesura e indicou um vestido preto bordado com dragões vermelhos. Outra criada trouxe um manto vermelho que evocava o estilo comum do vale. Cansado demais para avaliar se isso ofenderia ou não meu querido padrinho, dei meu consentimento. Todo o caso durou cerca de 1 hora. Do lado de fora da janela, o sol estava começando a se pôr. Parei para assistir. Eu não estava com nenhuma pressa em particular e estava cansada de lidar com Corlys. Eu precisava de alguns momentos só para mim. O que eu faria se não conseguisse fazer o pó preto funcionar? Após minha breve pausa, fui para salas de jantar privadas. Laenor ainda não estava presente, mas Lord Corlys e sua esposa estavam. Engoli um gemido e esperei que não tivesse transparecido em meu rosto. Corlys me cumprimentou com seu habitual aceno taciturno, enquanto sua esposa me puxava para um abraço. Eu devolvi feliz. Por mais que eu não gostasse de Corlys, eu amava Rhaenys. Você parece bem. Alguma chance de boas notícias? Ela perguntou com um cutucão amigável quando nos sentamos. Às vezes eu me perguntava o que diabo se passava em suas cabeças, que eles poderiam sentir falta do armário transparente do tamanho de um planeta de Laenor. Com a menção de herdeiros, porém, tornei-me o objeto do foco de laser do senhor de Driftmark. Tomei um gole de vinho antes de responder. Ainda não Lady Rhaenys, mas rezo à mãe para que eu seja abençoado em breve. Na dúvida, invoque a religião. É incrível como muitos nobres de Westeros não gostam de falar sobre religião. Assim como eu, repetiu Laenor quando finalmente entrou. Sentou-se ao meu lado após depositar um beijo rápido na têmpora de sua mãe. Rezar não vai ajudar, disse Corlys, finalmente quebrando seu silêncio. Laenor ficou tenso, assim como Rhaenys. Pai? Não, Laenor. Você está casado há quase meio ano. Você acha que os criados não falam? Eles fazem e o reino está ansioso para ouvir. E de que coisas eles falam? Um lorde que nunca visitou os aposentos de sua senhora. Uma princesa que fica mais feliz em brincar com pós esquisitos e pós estranhos como uma espécie de alquimista. Meus dedos latejaram de agonia enquanto minha mão apertava o cálice. À nossa volta, os comissários faziam o possível para parecer o mais discretos possível. Quantos eram de Alicent? Quanto eu poderia dizer na presença deles? Corlys, sibilou Rhaenys, seu tom prometendo retribuição. O senhor cerrou o maxilar, encontrando os olhos de sua esposa e depois os de seu filho. Ambos perderam a partida de encarar que se seguiu. Ele voltou os olhos para mim. Ele estava me desafiando, embora o que ele esperava alcançar estivesse além de mim. Nosso confronto foi interrompido pela chegada da própria refeição. Seus olhos piscaram por um momento, descansando na mão que segurava meu vinho antes de desviar o olhar completamente. Percebi que minha mão ainda estava apertada em torno do cálice, tanto que meus dedos ficaram brancos. Eu não poderia dizer quem ganhou aquela partida de vontades. Em vez de agonizar com isso, ofereci um sorriso a Laenor antes de me servir. O jantar desta noite foi torta de carne acompanhada de uma infinidade de vegetais verdes. Delicioso, mas minha mente estava zumbindo com outros pensamentos. Por que ele teve que escolher esta noite de todas as noites? Após o fracasso de hoje. Foi por isso que ele o escolheu? Não, ele havia enviado Laenor antes que o poder tivesse falhado em acender. Talvez ele soubesse que eu tinha começado a testar hoje e desejava avaliar meu trabalho antes de decidir desaprovar. Isso soava mais de acordo com o que eu sabia sobre a Sea Snake. Após a última de suas famosas viagens, ele voltou a Westeros e assumiu o título de Senhor das Marés. Seus tesouros haviam tornado sua casa rica e Lord Corlys provou ser um governante tão bom quanto era um marinheiro. Ele investiu, começou a construção em High Tide e se casou com uma princesa Targaryen. Na época, muitos presumiram que Lady Rhaenys herdaria o trono, e Lord Corlys deixou claro para todos que quisessem ouvir que ele estava pronto para lutar em suas batalhas. O fato de ele ter feito isso era um problema. Nenhum dos livros que li jamais entrou em detalhes sobre isso, mas parece que o conflito entre a linha de Aemon e a linha de Baelon começou muito antes do Grande Conselho de 101 AC. Quando jovem, Rhaenys subiu no topo de Meleys logo após a morte da princesa Alyssa. Para qualquer um que não esteja familiarizado com os costumes do domínio livre valeriano, isso não parece ser um problema. No entanto, logo me disseram o contrário. Um dragão era uma coisa pessoal. Quando um membro da família morria, o costume ditava que aqueles próximos ao falecido deveriam ter preferência no dragão. O fato de Rhaenys ter ignorado isso tão descaradamente enfureceu o príncipe Baelon, assim como o príncipe Daemon. Foi necessária alguma diplomacia considerável do príncipe Aemon para garantir que não se tornasse um incidente. Mas o dano foi feito. Quando o príncipe Aemon morreu em Tart, Daemon reivindicou Carashes como vingança. Eu acho que Rhaenys não teria se importado se ela não soubesse logo depois que Jaehaerys havia arrancado Pedra do Dragão e o título de herdeiro dela. Em vez disso, a perda de Carashes por sua própria filha, a recém-nascida Laena, tornou-se um símbolo de sua perda. Não importa o quão irracional fosse esperar que um bebê reivindicasse um dragão. Tanto que tanto Corlys quanto Rhaenys estavam ansiosos para olhar para o outro lado quando Laena, de 7 anos, reivindicou Vhagar.
Quando sua reivindicação da poderosa besta veio à tona, Viserys teve que conter fisicamente um Daimon enfurecido. O fato de que o alvo de sua ira era uma menina de 7 anos, uma que ele estava feliz em ameaçar com violência, não caiu bem com o tribunal. Ou Jaehaerys. O velho rei o manteve confinado em seus aposentos por uma semana. Corlys não aceitou bem o incidente, independentemente de Daemon ter sido punido ou não. Ele e Daemon quase começaram uma guerra civil durante o Grande Conselho e levou anos para que as coisas se acalmassem entre eles. Mesmo assim, tinha sido uma coisa casual. Uma visita friamente correta ao tribunal e uma noite de bebedeira não planejada deram à luz a conquista dos degraus. Foi-me dado entender que os primeiros anos da conquista foram repletos de discussões e rivalidades até então. Eles conseguiram se reconciliar, no entanto. Apesar de Corlys não culpar nenhum dos irmãos pelo mal feito à esposa, ainda havia uma cadeira vazia no pequeno conselho de Viserys. Alicent estava desesperado para preenchê-lo com um Red Vine, mas Viserys recusou, dizendo a qualquer um que perguntasse que o título de mestre dos navios pertencia a Corlys e estaria esperando por ele quando Corlys viesse reivindicá-lo. O fato de Corlys ter jurado que não tomaria o título até que os direitos de sua esposa e filhos fossem restaurados, que ele não ajudaria um usurpador, parecia não incomodar muito Viserys. Tomei um gole de vinho e o usei para escanear secretamente o Senhor das Marés. Ele tinha 60 e poucos anos, mas ainda era saudável e ativo como um homem com metade de sua idade. A pele curtida pelo mar, algo que ele desejava exibir ao fugir de qualquer moda particular, optando pelo traje de marinheiro. É certo que os tecidos utilizados foram seda e cetim. Ele não era tão bonito quanto seu filho, suas feições eram mais grossas do que o olhar valeriano aquilino normal, mas eu imagino que ele ainda cora muitas donzelas. Ele certamente tinha Rhaenyra em mim corando. O jantar transcorreu em um silêncio constrangedor, sem ninguém disposto a quebrá-lo. Laenor abriu a boca algumas vezes, mas parece recuar antes que as palavras saiam. Eu me forcei a me concentrar. Que Corlys estava tentando impor autoridade sobre mim era óbvio. O fato de que ele quase usurpou o castelo de mim era irritante. Eu estava tão concentrada no pó. Afastei meus pensamentos. Isso precisava ser sobre Corlys. Ah, claro. Ele não pode ser visto se envolvendo muito com os andamentos da quadra. Ele declarou publicamente sua retirada várias vezes. Ele se encurralou com declarações apressadas feitas anos atrás que seu próprio orgulho não o permitiria renegar. Controlar uma futura rainha é bom e elegante, mas acho que o que ele realmente quer é a facção negra. Eu resisto ao impulso de gemer com isso. A facção negra. Aquele que eu vinha negligenciando em minha pressa de desenvolver a pólvora negra. Eu raciocinei em minha cabeça que não precisaria dos senhores de Westeros com dragões, armas e canhões. Eu estraguei tudo de alguma forma. Eu tinha certeza de que tinha a mistura certa. Mesmo que eu não fosse exato, ainda assim deveria ter havido alguma reação, algo que eu poderia usar para refinar ainda mais. Laenor limpou a garganta. A atenção da sala voltou-se para ele. Por curiosidade, o que seu experimento de hoje deveria fazer? Ele perguntou. Tomei um gole de vinho para me dar tempo para pensar. No canto, Rhaenys se inclinou ligeiramente para a frente, evidentemente ansiosa por qualquer coisa que aliviasse a atmosfera opressiva que havia surgido. Era para queimar ou explodir. Eu respondi, não vendo saída. As sobrancelhas de Laenor se juntaram. Explodir. Perdoe-me, Rhaenyra, mas não vejo vantagem. O rosto de Laenor estava contraído em confusão. Maldito seja, mesmo comicamente confuso, ele era lindo. Ah, bem, eu esperava usá-lo para criar uma nova artilharia. Eu mal consegui. Com isso, Corlys baixou sua taça e se inclinou para a frente. Como isso teria funcionado? Ele perguntou. Eu não poderia dizer se ele estava genuinamente interessado ou não. Esperançosamente ele estava. Por mais que ele fosse um mesquinho, seu apoio seria inestimável. Seu foco atual eram os degraus. Afinal, se eu teria que jogar o jogo político, quanto mais cedo eu pudesse usá-lo como um negro ativo, melhor. Simplesmente, um longo tubo de metal com chumbo. A pólvora negra explode e lança o tiro para fora do tubo em alta velocidade. Eu expliquei. Eu não ia dizer a ele que os primeiros cânones tinham o péssimo hábito de explodir as pessoas que os usavam ao mesmo tempo. Mas o pó não funciona. Havia reprimenda em seu tom. Eu mantive o brilho do meu rosto mal. Eu caí direto em uma armadilha na minha pressa de prendê-lo. Eu devo ter feito algo errado. Eu posso consertar e... Como essa nova artilharia ajudaria sua causa? Você cavalga um dragão, sua madrinha cavalga um dragão e seu marido cavalga um dragão. Eu sugiro que você deixe a arte das explosões para a guilda dos alquimistas. A compreensão me atingiu como um soco no rosto. Eu mal ouvi a resposta azeda de Rhaenys. A guilda dos alquimistas. Eu era um idiota. Na época de Ned Stark e Robert Baratheon, eles eram uma triste sombra de sua antiga glória, mas agora? Agora eles estavam no auge de seu poder. Os dragões não estavam extintos e seu conhecimento de magia e ciência poderia rivalizar com o de um mestre treinado na cidadela. Tomei um longo gole de vinho para esconder meu sorriso. Se alguém pudesse me ajudar a aperfeiçoar a pólvora negra seriam os alquimistas. Ah, e que coincidência, tive a desculpa perfeita para aparecer na porta de Viserys. Obrigado, Alicent.
Talvez uma mudança de assunto seja necessária, eu disse, evitando a discussão entre a rainha que nunca existiu e a serpente do mar na verdade. Tenho me perguntado se vale a pena viajar para King's Landing. Afinal, agora tenho um novo irmão e seria uma pobre irmã se pelo menos não fosse vê-lo. Eu não sabia que você gostava de seus irmãos, disse Rhaenys. Ela tinha razão. O último parente do sexo masculino por quem eu gostava era o príncipe Baelon. Sem contar Laenor, ele era o único parente do sexo masculino por quem eu gostava. Irmão ou não, é melhor você ficar longe desse poço. Corlys rosnou. Seu olhar de desaprovação estava de volta. Observei enquanto ele espetava um vegetal com violência desnecessária. Se rumores indecentes estão circulando na capital, talvez seja melhor ir lá e fazer um show disso. Laenor interrompeu. Corlys franziu a testa quando seu argumento anterior foi lançado contra ele com uma demonstração incomum de determinação de seu filho. Também não faria mal entrar em contato com meus apoiadores. Eu adicionei. Eu sabia que estava certo sobre seus motivos quando Corlys reagiu como um tubarão que sentiu cheiro de sangue na água. Ele tamborilou os dedos na mesa antes de assentir. Parece apropriado, ele admitiu. Tanto quanto eles deveriam vir até você. Boa sorte com isso, querido marido. Os senhores de Westeros são um grupo espinhoso. Eles não gostam de ser convocados como servos comuns. Riu Rhaenys. À medida que a atmosfera se tornava menos tensa, ela começou a relaxar. Corlys apenas bufou em resposta. Frutas geladas foram servidas logo depois. Independentemente de seus planos, parece que não posso ficar aqui por muito mais tempo. É por isso que pedi esta refeição esta noite. Preciso voltar para Stepstones e permaneci aqui o máximo de tempo possível. Em resposta à declaração de Corlys, Rhaenys suspirou e pareceu atormentada. Laenor se inclinou e surpreendentemente colocou a mão gentilmente sobre a minha. A notícia sobre o príncipe Daemon? Ele perguntou. Fiquei tensa e a mão de Laenor apertou a minha. Os dedos da minha mão direita doíam. Fiquei feliz por Corlys ter esperado até que a refeição principal terminasse, pois com a menção de meu tio, meu apetite fugiu. Rhaenys me lançou um olhar de dor. Parece que os piratas antes considerados derrotados se reuniram sob uma nova bandeira. Eles lançarão um ataque a Bloodstone antes do fim do ano. Corlys explicou. A triarquia? Perguntou Laenor. Eu não estava prestando atenção embora. Eu não conseguia lidar com os pensamentos dele esta noite. Não depois do fracasso da pólvora e das travessuras de Corlys. Vou me aposentar. Eu anunciei, levantando-me. Se Corlys ficou surpreso com isso, não demonstrou. Em vez disso, ele acenou com permissão. A Rhaenyra em mim queria esbofeteá-lo. Este era meu castelo, não dele. Eu não poderia, claro. Eu esperaria até que ele se fosse e encaminharia os homens e mulheres que ele havia comprado. Sir Joffrey era extraordinariamente bom em encontrar e localizar aqueles com línguas perdidas e seria uma boa distração de seus problemas românticos. Matá-los era demais, mas talvez uma viagem só de ida para Driftmark com um aviso de que Corlys havia esquecido alguns de seus homens e mulheres. Laenor, por que você não acompanha sua esposa esta noite? Por mais que tenha sido apresentado como sugestão, era uma ordem. Laenor saltou para obedecer sua demonstração anterior de espinha dorsal esquecida às pressas para sair debaixo do olho onisciente de seu pai. Imaginei seu rosto enquanto ele lia a mensagem informando que eu havia cortado sua base de poder em Pedra do Dragão sem morte ou violência antes de oferecer a Laenor um sorriso reconfortante. Evidentemente, uma longa noite de sono e tempo para pensar em um plano não estavam nas cartas hoje. Nós não falamos enquanto fazíamos o nosso caminho de volta para os meus quartos. Eu queria apontar que Lord Corlys tinha ido tão além do decoro esta noite que possivelmente estava se aproximando da polidez do outro lado, mas fazer isso antes da limpeza de primavera de Joffrey seria estúpido. Corlys não levaria para o lado pessoal, mas com certeza usaria contra mim. Guiei Laenor para dentro de meus aposentos e dispensei as criadas e criados com um pedido final de uma jarra de vinho. Meu senhor marido estava tenso, como se fosse de vidro. Dirigiu a uma cadeira e sentei-me à sua frente. Não falamos até que o camareiro entregou o jarro e 2 taças. Mesmo assim, nós dois havíamos passado pelo nosso primeiro cálice antes de eu começar, depois de passar o silêncio procurando a abordagem certa. Eu acredito que seu senhor pai estava a 5 minutos de sugerir que ele cuidasse pessoalmente da questão de um herdeiro também. Ele deu uma risada aguda e curta. Mamãe daria ele para Meleys, eu podia ver isso. Lady Rhaenys tinha um temperamento feroz, de acordo com Laena e Laenor. Muitas criadas foram demitidas de seus papéis na Maré Alta. Não podemos continuar assim, Laenor, eu disse a ele no silêncio que se seguiu. O homem assentiu solenemente. Vou manter meu plano de esperar por um herdeiro, mas você deve fornecê-lo. Ele suspirou pesadamente e se serviu de mais vinho antes de jogar para trás quase metade da taça. Eu senti pena dele, eu realmente senti. Ele encontrou seu verdadeiro amor e o perdeu em 1 ano. Sir Joffrey pode não ter morrido quando Criston Cole o derrubou, mas o que restou foi uma sombra pálida em comparação com o homem anterior. Então, enquanto lidava com essa perda, ele teve que navegar na vida de casado com deveres aumentados em Driftmark. Não sei como, mas vou fazer o meu melhor. Os alquimistas não conhecem alguma poção? Sua voz era estranhamente esperançosa.
Eu fiz uma careta enquanto pensava. Melisandre não havia dito que ela tinha encantos que podiam interessar a um homem? Ou eu estava apenas inventando isso? Não tenho certeza. Pretendo visitá-los discretamente enquanto estivermos em Kingsland, mas acho que devemos discutir o que vem depois. Ele colocou sua taça na mesa e se inclinou para a frente. O que você tinha em mente? Ele perguntou. Hoje foi uma espécie de alerta. Se a pólvora negra não funcionar, não tenho plano de backup para garantir minha ascensão ao trono. Laenor assentiu em resposta. Resisti à vontade de suspirar. Ele era um homem inteligente, mas totalmente sob o controle do pai. Se eu fosse puxá-lo da órbita de Corlys para mim, precisava envolvê-lo. Qual você acha que é o melhor curso de ação? Eu perguntei e ele pareceu surpreso que eu tinha. Ele pareceu pensar por algum tempo, o vinho esquecido. Dicas da mente que Corlys queria em seu filho, mas estava sempre esmagando com seu próprio ego enorme cutucando, eu suponho. Devemos começar com as terras da coroa. Ele começou devagar. No meu olhar questionador, ele elaborou. Quem controla as terras da coroa controla Porto Real. Se a guerra estourar, precisaremos de King's Landing se quisermos ter alguma chance de vencer. Você sabe em quais senhores podemos confiar? Eu pensei na linha do tempo original. A maior parte do apoio de Rhaenyra veio das regiões do norte, enquanto de Aegon veio principalmente do sul. Isso estava se provando verdade no meu caso também. A incipiente causa negra era composta principalmente pelas casas da Terra da Coroa juramentadas aos senhores de Dragonstone e Vale. Meu primo provavelmente ficará do meu lado, eu apontei. Lady Jane obteve recentemente sua maioridade e já está envolvida em uma disputa de sucessão. Há também a chance de que os ataques dos clãs da montanha possam afastar seus exércitos em um momento crítico. Maldito seja, ele estava certo. Jane tinha o apoio da maioria dos senhores do vale, mas havia alguns que se opunham abertamente a ela ou não se importavam em oferecer qualquer apoio. Talvez uma oferta de apoio. Uma carta para minha prima para assegurar-lhe que garantirei que seus direitos sejam respeitados caso ocorra um conflito armado. Laenor concordou com a cabeça. Posso tentar obter permissão do pai para enviar parentes masculinos excessivamente ambiciosos para os degraus? Isso daria a Lady Jane uma desculpa para cortá-los de suas bases de apoio no vale. Ainda há a questão do Mountain Clansman. O clã da Montanha do Vale foi o maior problema para um vale mais forte. Lidar com eles não seria fácil. Eles eram os primeiros homens que acreditavam que o vale era deles por direito e viam todos os ândalos como invasores. O problema com essa linha de pensamento era que a essa altura, os ândalos já estavam aqui há milhares de anos. Você não poderia simplesmente despachá-los de volta para andá-los. Na maior parte do tempo, os membros do clã estavam dispostos a se sentar em suas aldeias escondidas e atacar apenas os locais mais remotos. Quando o outono chegasse, no entanto, eles desceriam das montanhas para o Vale de Arryn propriamente dito e realizariam incursões em massa por comida e mulheres. O pai e o irmão de Jane morreram enquanto tentavam montar uma resposta ao ataque de outono. Uma história que todas as casas do vale também poderiam contar. Eles recusaram toda a diplomacia, mataram pessoas, expulsaram o resto de suas casas, roubaram mulheres e as consequências de seus ataques muitas vezes viram ainda mais pessoas morrendo por falta de comida e abrigo adequado. Embora me revoltasse, eles teriam que ser eliminados. Disse isso a Laenor, que apenas balançou a cabeça. Os Arryn têm dito isso por séculos. Embora eu suponha que eles nunca tiveram um dragão antes, ele meditou. De repente gostaria que tivéssemos tido essa reunião em torno da mesa pintada. Teria sido muito mais legal. Então cultivamos aliados nas terras da coroa e no vale como nosso primeiro passo. Dê a nós mesmos um núcleo de senhores leais e use a facção negra fortalecida para atrair mais de outras regiões, concluí. Funcionaria como um movimento de abertura sólido politicamente. Embora, mesmo que o Black Powder estivesse se comportando de maneira estranha, outras coisas poderiam não estar. Qual foi a primeira coisa que todos fizeram nas histórias? Semeador. Havia outras áreas que poderiam ser aprimoradas, não apenas a tecnologia militar. E as casas de vidro? Eu perguntei. Casas de vidro? Admito que essas coisas seriam úteis para atrair os Lordes do Norte para o nosso lado. Sua voz claramente deixando claro que ele achava que os Lordes do Norte seriam tão úteis quanto um bule de chocolate, mas eles são muito caros. Para comprar e para os Lordes do Norte manterem. Não se pudermos fazer isso nós mesmos. Westeros era totalmente capaz de fazer vidro. A questão é que era um vidro de qualidade realmente horrível. A maior parte do vidro foi comprada e enviada de MYR, o que elevou os preços a alturas verdadeiramente impressionantes. Você acredita que sua alquimia pode nos dar a habilidade de fazer vidro? Ele perguntou, duvidoso. Eu não estava surpreso. MYR manteve os segredos de fabricação de vidro perto de seu peito. Escravos eram comprados quando crianças e criados na profissão, aqueles que tentavam fugir recebiam punições horríveis e aqueles que ficavam e eram obedientes recebiam uma vida muito melhor do que até mesmo alguns dos cidadãos livres de MYR. Uma gaiola dourada, mas ainda assim uma gaiola.
Eu, entretanto, tinha uma vantagem que nenhum fabricante de vidro de Westeros tinha. Quando acordei como Rhaenyra, coloquei tudo o que me lembrava da tecnologia moderna no papel. Embora o conhecimento da criação de vidro não fosse exatamente algo que eu pudesse lembrar agora, eu sabia que havia anotado alguns detalhes sobre sua criação, junto com todo um tesouro de tecnologia que eu poderia usar para a parte da cenoura de uma rotina de cenoura e bastão com os senhores de Westeros. A parte do stick seria, claro, Syrax. Não posso. Adquiri um livro quando era mais jovem. Uma tradução muito pobre de um trabalho mais antigo do Valeriano Freald. Copiei o máximo possível, mas estava muito danificado. Continha muitas tecnologias úteis, mas as instruções eram bastante distorcidas. Eu sei que havia vidro em algum lugar. Em caso de dúvida, insinue que você está operando com segredos obtidos do Freald. Qualquer pessoa com uma gota de sangue valeriano tende a comprar anzol, linha e chumbada. Também encobriria o fato de que eu não tinha me lembrado exatamente de muitas das instruções. Não que eu pudesse me lembrar de alguma coisa sobre isso agora, é claro. Quando eu tinha 4 anos e era um recém-chegado a Westeros, a informação estava fresca em minha mente, mas mesmo fresca, dificilmente era um guia passo a passo para uma elevação. Oh, bolas! Eu o escondi em um túnel acessível do meu antigo quarto. Meu antigo quarto na Torre da Mão. O atual ocupante da torre era Lyonel Strong e seus filhos, Arvyn e Larys. Larys era fácil de lidar. Ele era inteligente e gostava de se envolver em conversas inteligentes sem a pena ou zombaria com que costumava lidar devido ao seu pé torto. Arvyn era um problema totalmente diferente. Minha necessidade de salitre me fez negociar o acesso a Rinhal. Em minha pressa, posso ter acidentalmente dado a Arvyn a ideia de que estava interessado em mais do que uma simples troca. O resultado foi estranho e Alicent provavelmente dormiu rindo por meses depois. Tecnologias? Ah, usei um anacronismo, não foi? É assim que o livro chama, respondi com um encolher de ombros depois que o momento inicial de pânico se dissipou. Bem, independentemente dos termos, um livro sobre tecnologias valerianas seria inestimável. Você ainda tem a cópia que fez? Ele perguntou, ansioso. Esse seria o problema. Expliquei o problema com a localização atual e ele suspirou. O problema com Arvyn foi mal feito, mas não pode ser evitado agora. Devemos recuperar sua cópia. Assim que a tivermos, podemos usar a informação para fortalecer nossos aliados e ligá-los à nossa causa. Ele parecia mais animado agora do que eu já ouvi, e eu o vi como um menino indisciplinado de 7 anos que queria explorar as passagens secretas da Fortaleza Vermelha. Sua noção de pólvora negra veio do livro? Ele perguntou depois de se acomodar. Sim, assim como a noção do cânone. Eles os colocam em navios, sabe? Eu informei. Imagine isso. Os piratas nunca mais seriam um problema, ele murmurou. Servi-nos um pouco mais de vinho. Ele pegou a taça com gratidão e tomou um gole. Tomei meu próprio grande gole antes de abordar a próxima parte das coisas. Temos algumas estratégias políticas sólidas, mas precisamos falar de forma pessoal. Foi como deixar o ar sair de um balão enquanto ele parecia literalmente esvaziar. Já não decidimos que estávamos esperando por herdeiros? Ele quase choramingou. Isso não. Estou falando da imagem que projetamos para o mundo em geral. Por mais que me doa admitir, Lord Corlys estava certo. Oh cara, me doeu dizer isso. Você gasta seu tempo em Driftmark até as orelhas em papelada e eu gasto o meu em Pedra do Dragão até as orelhas em merda de morcego, interrompeu Laenor. Poeiras esquisitas e pós estranhos, terminei, ignorando sua interrupção. Ele sorriu e tomou um gole de vinho mais uma vez. O que você gostaria que fizéssemos? Ele perguntou. Faça o papel de marido. Precisamos ser vistos juntos. Talvez possamos voar Syrax e Seasmok regularmente? E claro, precisaremos dividir a cama regularmente. Achei que você tivesse dito que não se tratava de herdeiros, disse ele com ar petulante. Pare de me interromper. Como eu estava dizendo, precisamos da aparência de um casal apaixonado. Um que teve um começo difícil talvez, mas mesmo assim, eu parei e ele assentiu enquanto ele afundava. Eu não me importaria de voar com você regularmente. Mamãe diz que você tem as qualidades de um excelente cavaleiro. Eu estava começando a pensar que a situação dos herdeiros era um assunto delicado para Laenor. Sempre que a conversa tocava nisso, ele ficava tenso como um gato em uma sala cheia de cadeiras de balanço. Seu alívio ao se afastar do assunto era palpável. Todo seu comportamento mudou de um instante para o outro. Devo agradecer a Rhaenys por seu elogio amanhã. Eu, no entanto, me lembro dela me dizendo que eu lidei com Syrax tão graciosamente quanto uma rocha. Isso fez Laenor rir. Aprender a cavalgar com Lady Rhaenys foi divertido. Não tanto com meu outro professor. Eu flexionei minha mão enquanto ela latejava. Depois de mais uma hora de conversa, principalmente anedotas sobre dragões e mães, fomos para a cama para uma noite de sono esperançosamente pacífica. Laenor deixou meus aposentos o mais cedo possível. Fiz questão de beijá-lo onde as empregadas pudessem ver, embora pudesse admitir que ele não era um beijador desagradável. Percebi pela leve tensão que ele preferia que eu fosse Joffrey. Esperançosamente isso voltaria para Corlys e conteria algumas das conversas acontecendo. Depois disso, permiti que um grupo de criadas risonhas me atendesse. Se fossemos para King's Landing em breve, os preparativos teriam que ser feitos.
Embora eu tivesse um dragão, um rei não poderia simplesmente pular em suas costas e ir embora. Exigia vestidos, criados, guardas, mantimentos, presentes. A lista era quase interminável. Uma reunião de 1 hora com o castelão me deu uma solução parcial para o dilema. Laenor e eu voaríamos amanhã com o essencial e nosso navio seguiria depois. Haveria um intervalo de alguns dias, mas Viserys nunca se importou em cobrir isso no passado. Depois de definir o que precisaria ser carregado nos dragões e o que o navio traria, a parte mais longa foi decidir sobre presentes apropriados para meus irmãos. Eu finalmente escolhi uma adaga com punho de dragão incrustado com esmeraldas para Aegon, uma coleção de fios realmente sofisticados para Elaena, uma espada de madeira e escudo para Aemon e a variedade usual de chocalhos que se dava a um recém-nascido para Daeron. Eu estava disposta a admitir o orgulho enquanto caminhava para o conjunto de quartos que reivindiquei como um espaço de escritório. Uma das primeiras coisas que fiz ao chegar em Pedra do Dragão foi estabelecer uma burocracia real para que nenhuma parte do castelo carecesse de supervisão. O fato de minha equipe agora poder planejar e realizar viagens reais com um dia de antecedência era uma prova do meu sucesso. Aparentemente, ficar muito presunçoso atraiu a atenção dos deuses e eles decidiram me derrubar 1 ou 2 pinos porque quando voltei para o meu escritório, encontrei Rhaenys esperando do lado de fora. Não me interpretem mal, eu amei Rhaenys. Ela era direta, usava o coração na manga e estava absolutamente pronta para lutar 100% do tempo. Apesar de tudo, foi fácil descartar Rhaenyra como jogadora de Game of Thrones. Ela era tão perigosa quanto Corlys e 2 vezes mais ambiciosa. Ela não era cruel embora. Se ela pudesse ajudar alguém, ela o faria e eu não poderia esquecer o que ela arriscou quando se apresentou diante de meu pai e do tribunal e denunciou meu tio com palavras que, se tivessem vindo de qualquer outra pessoa, seriam uma boa maneira de obter sua língua removida. Ela entrou atrás de mim, dispensando a oferta de refresco. Antes de me sentar para lidar com ela, enviei um mensageiro a Sir Joffrey para ordená-lo que me atendesse assim que possível. Eu estarei indo para Driftmark em breve. Vim avisar que enviarei minha garota para você em King's Landing, ela me informou enquanto se sentava. Isso era incomum, Laena era aventureira. Ela passava a maior parte do tempo voando em seu dragão, planejando voar para algum lugar em seu dragão ou passear em lugares para onde havia voado em seu dragão. Sempre espero ver a prima Laena, mas me deram a impressão de que ela estava planejando uma viagem para Pentos. Pelo menos esse foi o relatório de Laenor alguns dias atrás, quando ele e sua família sem Laena chegaram. Corlys parou com isso quando soube do problema em Stepstones. Ele queria um de nós em Driftmark em caso de problemas, mas eu me ofereci para intervir, explicou Rhaenys. Eu levantei uma sobrancelha. Isso explicava porque Rhaenys a estava enviando para mim em vez de para Pentos, mas não explicava porque ela estava deixando o marido com a cara de um dragão em hostilidades renovadas. Lady Laena cancelou seus planos de voar para Pentos? Eu perguntei. Rhaenys suspirou e balançou a cabeça. Ela gosta muito de voar. Ela precisa de algo para prendê-la a Westeros e os 7 sabem que seu pai não vai lidar com isso tão cedo. É a esperança de uma mãe que ela possa encontrar alguém no tribunal por quem vale a pena quebrar aquele maldito contrato. Além disso, ter uma bela donzela para exibir não vai exatamente prejudicar sua causa. Eu vejo. Rhaenys e Corlys estão tendo diferenças novamente. Pelo que percebi dos deslizes de Laena e Laenor, essa é uma ocorrência comum. Eles se amam, e são uma equipe surpreendentemente boa politicamente, apesar de suas atitudes extremamente diferentes em relação à vida, mas de vez em quando eles batem cabeça e reencenam as grandes brigas de Jaehaerys e Aerys e Alysanne. Ainda assim, Rhaenys está certa. Laena é a isca de Lorglen, e então enviei uma mensagem para o castelão assim que ela saiu para aconselhá-lo a coordenar com os homens de Laenor sobre sua irmã. Eu estava na metade do relatório do capitão do porto sobre uma pequena colisão ocorrida ontem quando Sir Joffrey Lomoto entrou mancando, apoiando-se pesadamente em sua bengala. Seu cabelo castanho estava cortado curto e seu rosto estava bem barbeado. As roupas que ele usava eram mais adequadas para um acadêmico do que para o cavaleiro que ele era, muito longe do olhar que ele tinha quando o conheci. Joffrey então era impetuoso e orgulhoso com cabelos compridos presos em um coque e uma barba bem cuidada. Ele duelou com alguns escudeiros que fizeram comentários sobre ele e Laenor e no mesmo dia deixaram claro para mim que Laenor era dele e que não estava com vontade de compartilhar. Eu avisei os dois sobre Criston. Meu aviso salvou a vida de Sir Joffrey, mas ele ficou aleijado depois disso. O jovem impetuoso se foi e eu só tinha minha incapacidade de culpar Criston. Como a pólvora negra, ele foi outro fracasso. Presumi que desde que não o encorajasse ou agisse abertamente como incasto, ele permaneceria leal. Que sua traição foi alimentada pelo comportamento de Rhaenyra na linha do tempo original. Eu tinha provado que estava errado e deveria ter previsto isso. A guarda real estava apaixonada por mim. Ele havia criado uma história em sua cabeça de que eu era a bela princesa e ele o elegante cavaleiro, que de alguma forma eu acabaria com ele. Quando o tio Daemon explodiu, Sir Criston foi meu escudo de verdade. Quando meu noivado foi anunciado, ele esperava me defender novamente. Ele veio até mim antes do casamento e traçou um plano para fugir para as terras disputadas. Lá, ele afirmou, ganharia fama como mercenário para garantir que eu tivesse tudo o que merecia.
Eu tinha feito o meu melhor, mas não tinha sido suficiente. Não fui diplomático em minha recusa, fiquei muito chocado por ter perdido todos os sinais de alerta, embora soubesse que algo iria acontecer. Eu deveria tê-lo lisonjeado, acalmado seu ego ferido e o rejeitado gentilmente. Eu não tinha e seu amor desesperado se transformou em ódio e raiva. Laenor era o alvo, e como não podia ferir Laenor diretamente, tentou matar Sor Joffrey. Um cenário de pegue o que é meu e eu pego o que é seu. Ele atirou em Joffrey, ignorou inúmeros outros cavaleiros no corpo a corpo e foi tudo que Joffrey pôde fazer para sobreviver. Depois disso, parecia não importar o quanto Laenor declarasse se importar com o ferimento, como o amava, Sor Joffrey não acreditaria nele. Ele veio até mim e implorou meu perdão por não me ouvir e se ofereceu para servir em minha casa, para que não fosse um fardo para sua família. Eu tinha concordado. Eu entendi Criston Cole tão errado e isso destruiu alguém por sua vez. Eu me senti culpado. Eu não pude deixar de esperar que, com um pouco de tempo para perceber que ele poderia ser útil como algo diferente de um lutador, ele encontraria seu caminho de volta para Laenor. Você chamou por mim, Sua Graça? Ele perguntou enquanto se abaixava na cadeira com dificuldade. Eu fiz uma demonstração de preencher o relatório antes de voltar minha atenção para ele quando terminou de se acomodar. Eu estarei indo para King's Landing amanhã. Fiz os arranjos materiais com o castelão, mas tenho algumas tarefas para você enquanto estiver fora. Não adiantava perguntar como ele estava ou pedir com educação. Ele tomaria isso como pena e ficaria de mau humor por semanas. Sor Laenor partirá com você? Ele perguntou, uma nota de saudade em sua voz. Eu escovei sobre ele. Ele vai. Esperamos entrar em contato com os senhores leais da corte, entre outras coisas, eu respondi, ignorando o olhar em seu rosto. Quanto à Pedra do Dragão, parece que Lord Corlys tem pessoas aqui. Quero que cada um de seus informantes seja enviado para Driftmark. Joffrey passou a mão pelo cabelo curto e ficou pensativo. Achei que ele estava passando dos limites, mas você não deu ordens em contrário, então não pensei em resolver o problema. Eu aconselharia que não os enviássemos todos. Seria um plano sólido manter alguns no lugar para fornecer desinformação aos nossos inimigos. Esta foi uma boa ideia. Eu não tinha pensado nisso. Estudei o homem oposto. Eu detestava admitir, mas eu estava encontrando empregos para ele nos poucos meses em que ele esteve aqui. Aparentemente eu peguei sua habilidade de enganar os espiões de Alicent e perdi completamente o fato de que ele tinha uma mente furtiva que eu poderia usar. Se eu tornasse mestre dos sussurros, eu poderia abrir outra janela para Westeros que não estava sendo filtrada pelas várias facções entre os negros e verdes. Puxei uma folha de papel para perto. Tecnicamente, ao escrever uma proclamação de que alguém tem autoridade para falar em seu nome, isso deve ser feito em pergaminho, não em papel. Foi surpresa, considerado um insulto, mas julguei que Joffrey estava entre os membros menos obstinados de minha equipe. Gostaria que você se tornasse meu mestre espião, eu disse enquanto deslizava para ele e ele lia, com os olhos arregalados. Sua Graça, ele fez uma pausa, movendo a boca. Era mais do que um segundo filho aleijado tinha o direito de esperar. Eu vi a raiva na pena imaginada. Não confunda isso com pena ou bondade, Sor Joffrey. Você é capaz e tem minha total confiança, mas não tenho dúvidas de que estará amaldiçoando meu nome daqui a alguns anos. Estou incumbindo você de expulsar os espiões de meus inimigos, bem como estabelecer seus próprios espiões dentro de suas fileiras, informei a ele, tomando cuidado para que minha voz fosse mais fria do que eu realmente sentia. Ele engoliu audivelmente e acenou com a cabeça, olhando para o papel paralisado. Ter a atenção do herdeiro do trono não era pouca coisa. Eu deveria começar imediatamente, ele disse finalmente. Fale com o castelão para uma alocação de fundos. Nada muito extravagante. Nosso objetivo é garantir que Dragonstone responda a mim e apenas a mim no momento. O papel que eu dei a ele deveria significar que o velho rabugento deveria ouvir Joffrey. Oh bem, ele poderia vir e me encontrar se fosse recusado. Eu não vou te decepcionar, Grace, ele jurou enquanto se levantava com um pouco de esforço. Minha presunção sobre algo acontecendo do meu jeito durou até bem depois do jantar, quando Laenor se apresentou na porta de meus aposentos parecendo decididamente descontente. Você fez de Joffrey sua voz em Pedra do Dragão, ele acusou no momento em que as portas se fecharam e a sala ficou livre de ouvidos indesejados. Você fez dele seu mestre espião. Sim, Laenor, eu fiz. Ele pensa nas pessoas e os 7 sabem que ele precisa de algo para fazer. Eu bati de volta, o bom humor evaporando. Meu marido caiu na cama e descansou a cabeça nas mãos antes de suspirar. Eu sinto muito. Eu não deveria, sinto falta dele. Sinto muita falta dele. É como se me faltasse um braço, ele caiu para trás e olhou para o teto, falando mais consigo mesmo do que comigo. Talvez Caro esteja certo e eu deva deixá-lo passar por isso sozinho. Caro? Eu perguntei, a voz fraca. Laenor sentou-se, corando ligeiramente a luz das velas. Sim. Sor Caro Correy. Ele e eu estivemos. Ele fez uma pausa como se procurasse a palavra certa. Fechado recentemente. O que é isso? Voar nas costas de um dragão era indescritível. Nada poderia se comparar a sentar montado em um dragão enquanto ele voava pelo ar. No topo de Syrax, pude entender por que o Freyald se considerava acima de deuses e homens. Um leve toque do chicote impulsionou Syrax para a frente.
Ela estremeceu embaixo de mim antes de avançar à frente do Seasmoque mais volumoso. Deixei escapar uma gargalhada de alegria ao ver o desgosto no rosto de Laenor enquanto me movia para ultrapassar. Kingsland estava começando a aparecer no horizonte. Estaríamos lá em cerca de 10 minutos. O pensamento não foi suficiente para tirar a alegria de mim, nada poderia enquanto voava em Syrax, mas foi o suficiente para temperá-lo. Para fazer meus pensamentos voltarem ao estado de espírito, eu precisaria sobreviver ao tribunal. Tinha sido uma manhã agitada. Acordei cedo para rastrear Joffrey. Ele não gostou da ideia de se livrar do atual amante de Laenor, mas um breve discurso sobre as duvidosas reivindicações de honra do cavaleiro fez com que o Stormander cerrasse a mandíbula e prometesse que caro corre lidaria com isso. Talvez tenha sido assim que minha descida começou, porque eu tinha quase certeza de que se Joffrey o matasse, eu não me importaria. Em outra vida ele foi comprado e pago para acabar com a vida de Laenor. Melhor encaminhá-lo agora do que arriscar uma lâmina em nossas costas mais tarde, especialmente se ele fosse o fantoche de Daemon. Enquanto sobrevoávamos a fortaleza, os dois dragões soltaram um rugido estrondoso. Nós fomos para o Dragonpie e me lembrei de mais uma coisa que eu precisaria lidar quando governasse. O Dragonpie era ruim para os dragões criados nele. Parecia haver um ponto no desenvolvimento de um dragão em que os efeitos malignos diminuíam, mas era fácil descobrir quais dragões haviam passado muito tempo no fosso em sua juventude. Vermitor, Silvervin, Seasmoque, Vagar. Todos eram criaturas enormes para suas idades e fortes voadores. Em comparação, dragões como Dranfiri, meu próprio Syrax e até mesmo os meleis de Rhaenys eram menores e mais esguios. Eles não tinham o poder absoluto dos dragões de idades semelhantes. Claro, os Pit Dragons eram mais fáceis de reivindicar e treinar, então talvez esse tenha sido o pensamento de Maegor e Jaehaerys quando eles construíram o lugar. Os Pit Dragons podem ser atrofiados para começar, mas podem ser recuperados. Abundância de comida e voo tornaram meu Syrax capaz de igualar Seasmoque em velocidade e ela era, de acordo com Rhaenys, um dos melhores dragões vivos quando se tratava de acrobacias. O Meleis de Rhaenys agora era maior e mais forte que Dranfiri, um dragão mais velho que ela há algumas décadas simplesmente por estar em Driftmark por pouco mais de 2 décadas. Permiti que Laenor aterrissasse primeiro, circulando o fosso enquanto os tratadores corriam para atender. Seasmoque estalou e rosnou quando seu arnês foi removido e um grande laço de corrente de aço foi puxado em seu pescoço. O chicote de Laenor estalou algumas vezes enquanto ele dirigia seu dragão para o poço propriamente dito. Foi rápido e eficiente. Ninguém queria mexer no que dizia respeito a um dragão. Eles podiam sofrer com seus cavaleiros, mas qualquer outro era um jogo justo, seja para assar ou uma simples mordida ou golpe das garras. Com uma pontada de perda, levei Syrax para o pouso. Ela conhecia a rotina, tendo passado a maior parte de sua infância aqui e precisava de muito menos orientação do que Seasmoque. Mais uma vez, os goleiros foram rápidos e eficientes e Syrax logo seguiu Seasmoque na escuridão com o mínimo de estímulo. Eu me permiti respirar fundo sob o sol escaldante de King's Landing. Aqui em cima em Hunnies Hill, o fedor da cidade era bem obscurecido pelo cheiro de Dragon, e isso há muito havia deixado de me incomodar. Ao meu redor, homens corriam para separar nossa bagagem dos arreios. Ser da realeza tinha suas vantagens, eu suponho. Como nunca ter que desfazer as malas. Fui tirado de minha reflexão pela aproximação de um cavaleiro alto vestido com a armadura dos Guardiões do Dragão. Eles supostamente fizeram um juramento de defender o Dragonpie e os próprios dragões do perigo enquanto descansavam. Eles supervisionavam a segurança do fosso e os verdadeiros Guardiões do Dragão, geralmente plebeus atraídos pela promessa de uma boa moeda e um pagamento se morressem ou fossem feridos em seus deveres. Pelo sorriso de escárnio que ele não conseguia esconder e pela reverência superficial que estava dentro do decoro, eu acho que ele era um dos compromissos de Alicent. Não é de admirar que o Dragonpie tenha ficado tão indefeso no cânon, se essa era a qualidade dos homens que estávamos deixando entrar nesses dias. Sem dúvida, o cheiro da guerra fez com que esses cavaleiros verdes avançassem, convencidos de que por terem visto dragões dóceis sob seus cavaleiros, eles poderiam lidar com um dragão em batalha. Sua graça, ele começou com desgosto óbvio. Eu sou Sor Byron Asfik, atual comandante do Abismo. Dou as boas-vindas a Porto Real em nome de sua graça, o rei Viserys, o primeiro. Tomei a liberdade de providenciar uma liteira para levá-la à fortaleza. Agora havia um problema. Se eu pegasse a liteira, estaria escondido do povo de King's Landing. Como não sabia como seria recebido por eles, a ninhada provavelmente era mais segura. Então, novamente, a recepção popular me daria um teste decisivo preciso para as atitudes atuais na capital. Na dúvida, peça uma segunda opinião? Senhor marido, você deseja cavalgar pela cidade ou levar a liteira? Eu gritei, ignorando o olhar assustado de Sor Byron. Laenor, claramente divertido, abandonou sua tarefa de dirigir os comissários e se aproximou. Eu esperava que ele percebesse que este cavaleiro não era amigável. Cavalgar se isso for possível, Rhaenyra, eu não suporto a liteira, ele respondeu uma vez que estava ao alcance da fala.
Se sua resposta desagradou o fantoche de Alicent, ele não demonstrou. Em vez disso, ele fez uma reverência rígida e prometeu que os cavalos estariam prontos em breve. Coloquei minhas mãos nos quadris de Laenor, ignorando a maneira como ele ficou ligeiramente tenso. Parece que a podridão de Alicent se estende até o Dragonpi, eu murmurei. Ele obviamente percebeu minha manobra quando seus braços envolveram minhas costas e ele abaixou a cabeça para poder murmurar por sua vez. Seu hálito quente passando por minha orelha me pegou de surpresa e eu estremeci. Se ele percebeu o porquê, ele não demonstrou. Uma facção negra fortalecida pode conter sua ambição, Rhaenyra. Só precisamos nos concentrar em construí-lo, ele me assegurou em voz baixa. Eu me enrolei nele, deleitando-me com um corpo quente e firme antes de me verificar. Pelo 7, eu poderia pelo menos mantê-lo em minhas calças por 5 minutos? No entanto, quando me afastei, foi com uma relutância que não queria sentir. Ter 17 anos de novo foi uma dor, todos aqueles hormônios e nenhum lugar para colocá-los com segurança. Laenor me lançou um olhar perplexo enquanto Sor Byron voltava para nós. Seus cavalos estão prontos, ele afirmou com o ar de alguém que simplesmente desejava que pudéssemos partir o mais rápido possível. Eu estive longe da capital por muito tempo se Alicent conseguiu instalar o suficiente de seus partidários para que este cavaleiro menor se sentisse confortável dançando tão perto da hostilidade total. Hesito em dizer que o passeio pela cidade foi tranquilo. Começou sem muito alarde com alguns dos Kings of the Dragonpi se formando ao nosso redor, mas logo estávamos chamando a atenção. Felizmente, o povo de King's Landing parecia notavelmente ambivalente para mim. Não consegui escolher nada excessivamente duro, mas eles também não pareciam ter o amor por mim que Margaery Tyrell inspirou no cânone. Certamente era algo para cultivar pelo menos. O povo de King's Landing odiava tanto Rhaenyra que eles morreram aos milhares para matar os dragões dentro do Dragonpi. À medida que nos aproximávamos da fortaleza, a multidão aumentava e o barulho aumentava, principalmente dos vários mercados. Notei a reação de Gold Cloax, formando uma barreira e empurrando-os para fora do nosso caminho para que não fossemos retidos no trânsito. Por fim, com muitos sorrisos e acenos, chegamos à fortaleza. Fomos levados a um conjunto de quartos e tivemos tempo para nos refrescar e trocar as roupas de montaria por roupas da corte, e então era a hora de confrontar Viserys. Alegria. Laenor ficou estranhamente quieto o tempo todo. Por mais que eu quisesse perguntar a ele o que estava acontecendo, não tínhamos tempo. A sala do trono estava inalterada como sempre. Os enormes crânios de dragões pendurados nas paredes intercalados com tapeçarias representando Ainar, o sábio, Daenerys, o sonhador, Gaemon, o glorioso e Aegon, o conquistador. Estava cheio de nobres de todos os cantos dos 7 reinos, com exceção das Ilhas de Ferro e do Norte. Para minha irritação, notei que a expansão parecia extremamente superrepresentada. Quando cheguei ao pé do trono, me inclinei para seu ocupante enquanto simultaneamente tentava ignorar a pessoa sentada no trono menor ao lado dele. Filha, me agrada muito que você tenha abençoado a todos nós aqui com sua presença, veio a voz de Viserys. Levantei-me e atirei-lhe um sorriso educado. Ao lado dele, Alicent lançou adagas para mim com o canto do olho. Ele engordou nos poucos meses desde a última vez que o vi. Viserys sempre foi propenso a exagerar na comida e no vinho. Quando o príncipe Baelon estava vivo, ele arrastava Viserys todas as manhãs para treinar. Depois que ele morreu e Viserys se tornou herdeiro, esse exercício parou e meu pai real começou a acumular peso. Agora parecia que ele estava se entregando ainda mais, o que não era um bom presságio para ele viver uma vida longa e saudável na qual ele de alguma forma sobreviveu a Alicent. Eu e meu senhor marido, agradecemos por sua recepção, pai, respondi. Ao ouvir minhas palavras, Laenor deu um passo à frente e se curvou novamente, e o sorriso de Viserys se alargou ainda mais. Provavelmente com o pensamento de que os herdeiros estavam chegando se finalmente estivéssemos nos dando bem. Eu segui em frente. Ouvi dizer que tem um novo irmão, padre, e vim aqui para prestar homenagem. Isso fez com que a corte murmurasse e Alicent franzisse a testa. Daeron ainda não havia sido apresentado ao tribunal e provavelmente não o faria por um mês ou mais. Não até que o mestre pudesse ter certeza de que era improvável que fosse vítima de qualquer uma das doenças comuns que os bebês costumavam ter em Westeros. O fato de eu ter chegado cedo, aparentemente ansioso para conhecer um irmão do sexo masculino, sem dúvida fez com que todos se perguntassem o que eu estava fazendo também. Viserys, por outro lado, apenas sorriu ao perceber meu amor por um novo irmão. Claro, filha, vou providenciar uma refeição familiar privada e você também pode conversar com seus outros irmãos. Ó, Viserys, seu pobre tolo. Isso não vai acontecer como você quer também. Enquanto Laenor e eu fingimos aceitar com alegria, percebi uma coisa. Este vai ser outro jantar em família estranho de novo, não é? Depois de esperar e conversar com os vários nobres, entrando em contato com alguns dos negros presentes, até que fosse socialmente apropriado recuar, Laenor e eu nos encontramos em uma suíte de quartos. Nossa bagagem foi trazida e desempacotada para nós, fiquei aliviado ao notar. Sor Byron parecia do tipo que perdia em trânsito. Agora eu sentia uma pequena pontada de culpa por mencionar ao meu pai que ele não parecia estar gostando de seu trabalho no Dragonpi devido ao temperamento delicado que ele tinha, e que Sor Astrid não teria sua nomeação real por muito mais tempo. Apenas um minúsculo embora.
um que poderia ser facilmente banido lembrando-se de seu sorriso de escárnio. Antes de nos vestirmos, eu mesmo prendi um criado que passava e mandei 2 mensagens. Um para a Guilda dos Alquimistas para solicitar uma reunião assim que possível e o outro para Sor Arvin Strong e Laris Strong, convidando-os para comer conosco amanhã à noite. Sem dúvida, Alicent estaria mais interessada em minha mensagem para Arvin. No momento, até Viserys ocasionalmente contratava a Guilda dos Alquimistas, então, mesmo que muitos murmurassem sobre isso, provavelmente seria descartado como um produto do meu interesse em comum pela alquimia. Ninguém invocaria a palavra W em relação a ela, pelo menos. Arvin era uma história diferente. Laenor teria que estar lá o tempo todo, Laris também. Se eu conseguisse permissão para vasculhar os túneis, teria que convencer o irmão mais velho a ficar com Laenor e permitir que eu fosse sozinho, ou apenas com Laris. Ninguém acreditaria que eu dormiria com Laris, coitado. Foi um aborrecimento, mas se eu tivesse que jogar o jogo político, precisava parar de dar munição aos meus inimigos. Algumas horas depois, um mordomo parou para nos conduzir à área de jantar privada usada pela família real, como se eu, o herdeiro aparente, não soubesse onde ficava. Eu mantive meu sorriso gracioso embora. Eu não podia permitir que rumores de mau humor circulassem. Dei ordem ao mordomo para nos seguir com os presentes que comprei. Quando chegamos, Viserys e Alicent estavam lá sem filhos, mas segurando uma trouxa de pano fungando Alicent que presumi ser Daeron. Felizmente, o guarda real de plantão não era o Lorde Comandante. Eu provavelmente acabaria esfaqueando Criston se tivesse que lidar com ele hoje. Meu pai me envolveu em um abraço que eu gostaria de poder aproveitar antes de passar para Laenor. Abraços da pessoa real não eram algo que acontecia todos os dias e as consequências deixaram Laenor parecendo estupefato. Foi difícil não rir quando Viserys me conduziu até a última adição à família. Daeron era um bebê. Os bebês, na maioria das vezes, parecem exatamente iguais. Ainda assim, fiz questão de bajulá-lo e até consegui arrancar um sorriso dele. Fui impedida de fazer uma demonstração de ser uma boa irmã mais velha por um feixe de energia arremessando-se em minhas pernas. Eu dei um sorriso genuíno, enquanto Elaena sorria para mim. Olá, pequenino, eu exclamei quando a levantei. Ela imediatamente se enrolou em mim para um abraço que retribuí com prazer. Com o canto do olho, o sorriso de Viserys se alargou e Alicent parecia como se alguém tivesse acabado de servir seu leite coalhado. Você trouxe presentes? Ela perguntou, com os olhos arregalados. É claro, eu sorri e a deixei cair. Ao fazer isso, avistei a Aegon e a Aemon. Eu tentei. Eu realmente tive. Eu interpretei a irmã mais velha amorosa, li histórias para eles e arrumei tempo para eles. Parecia que estava funcionando por um tempo. Então eu o notei recuando, se afastando. Quando Alicent sugeriu me comprometer com a Aegon, o menino explodiu em fúria antes de ir embora, o que anulou essa ideia. Eu tentei persuadi-lo do motivo de sua explosão, mas o que consegui foi um monte de ganidos confusos e ranhosos que soaram como se pudessem ser arrancados direto da boca de Alicent. Eu deduzi que ela passou cada momento que eu não estava com a Aegon dizendo a ele que eu estava roubando seu direito de primogenitura, com a intenção de matá-lo ou pior. Muito de mim estava furioso. Alicent havia aterrorizado o pobre menino e ao fazê-lo, colocou a primeira laje no caminho para o baile. Por outro lado, a Rhaenyra em mim estava com raiva porque suas propostas de amor foram negadas e queria dar um tapa no pirralho mal-humorado por ser rude. Foi preciso separar isso. Elaena tinha sido um sucesso agradável. Evidentemente, Alicent não tinha encontrado a necessidade de encher a cabeça de sua filha com visões de mim literalmente comendo bebês e no momento em que ela percebeu a necessidade de nada, menos que me ver matar gatinhos convenceria Elaena de que eu era qualquer coisa além do a melhor irmã mais velha que já existiu. Em resposta, ela manteve a Aemon longe de mim o máximo que pôde. Então agora eu tinha 2 irmãozinhos mal-humorados e um monte de energia e afeição por uma irmã. E agora Daeron. Era esperar demais que ela fosse atraída para uma falsa sensação de segurança por eu me mudar para Dragonstone? Dada a maneira como ela o apertava contra o peito, eu diria que não. Aegon, olhe para você. Você cresceu tanto. Eu disse com todo o falso orgulho de uma irmã mais velha. Ele se endireitou sob o meu escrutínio e me lançou um sorriso experiente que fiquei impressionado ao ver que parecia apenas um pouco tenso. Aemon me deu um olhar sinistro quando me virei para ele. Mãe acima, o que Alicent estava dizendo a ele que uma criança de 4 anos teria aquela expressão. Você já começou a ser escudeiro? Eu perguntei. Ele tem, sob Sor Criston Cole. Alicent disse de algum lugar atrás de mim. Havia uma nota de malícia em sua voz. A aquisição de Cole foi uma de suas maiores vitórias e ela gostava de enfiá-lo na minha cara a cada momento concebível. Ser Criston o proibiu de falar? Eu perguntei maliciosamente, meu temperamento vindo à tona por um momento. Rhaenyra, latiu Viserys, advertindo em seu tom. Ao lado dele, Laenor parecia que preferia estar informando ao canibal que ele era, de fato, um delicioso bebê dragão, e Alicent parecia triunfante. Aemon colocou a mão no braço de seu irmão, parecendo pronto para pular em mim e começar a morder. Peço desculpas. Isso foi mal feito de mim, eu respondi, forçando a raiva para baixo. Não seria bom puxar um daimon e tentar socar uma criança de 7 anos. Uma criança traumatizada de 7 anos que já estava bastante apavorada, lembrei a mim mesma.
Você não deveria se desculpar, Aegon estava sendo rude, veio a resposta amuada de Elaena. Não, ele não estava. Aemon praticamente gritou e Elaena olhou para ele com tanta ferocidade que de repente tive vontade de rir. Não, Elaena está certa. Eu estava sendo rude. Peço desculpas, irmã. Ah, isso foi ruim. Aegon finalmente encontrou sua voz e eu pude ver a maneira polida e precisa de Sor Criston nela. Aemon me lançou um olhar de puro veneno, mesmo enquanto Aegon lutava para manter seu sorriso educado, mesmo quando tremia de medo. Era difícil ficar com raiva dele quando parecia que estava prestes a desmaiar. Bati palmas e fiz um gesto para os presentes esquecidos. Aegon parecia que sua alma estava prestes a deixar seu corpo quando viu a adaga. Fiz questão de dar a ele o punho primeiro, pode ter uma bainha chique, mas pelo jeito que o menino estava olhando, qualquer um pensaria que eu estava a segundos de esfaqueá-lo com ela. Seu arco era bastante educado e me diverti um pouco ao ver que seu primeiro instinto foi desembainhá-lo e cutucá-lo para ver se estava afiado. Foi e ele fez o dedo sangrar. Ele não me deu atenção, mas deixei passar porque Alicent estava fazendo tanto barulho que você pensaria que ele tinha acabado de cortar o polegar. Depois disso, presenteei Elaena com seu fio. Ela gostava de costurar e era boa nisso também. Ela me agradeceu alegremente e seu arco foi desleixado, mas genuíno. Aemon pegou seus presentes com um beicinho e uma reverência tão superficial que se viesse de qualquer outra pessoa, seria incrivelmente rude. Ainda assim, ele tinha 4 anos e estava convencido de que eu iria matá-lo e a seus irmãos em algum momento, então ignorei. Daeron não tinha idade suficiente para fazer nada além de gorgolejar e se mexer, então Alicent me agradeceu por seus presentes com um tom tão gelado que quase a chamei por isso. Nosso confronto improvisado foi interrompido por Viserys batendo palmas ruidosamente. Talvez devêssemos todos nos sentar, ele disse depois que Alicent e eu nos recuperamos de nossos ataques cardíacos simultâneos. Laenor aproveitou a interrupção do rei como um homem se afogando em terra seca e quase se jogou no assento. Sentei-me ao seu lado em um ritmo muito mais calmo depois de favorecer Elaena com um sorriso e uma piscadela. Elaena sentou na cadeira do meu outro lado e mostrou a língua para Aemon quando Viserys e Alicent não estavam olhando. Daeron foi entregue às suas babás e levado enquanto a comida era servida. Ouvi dizer que você esteve ocupado em Driftmark, Sor Laenor, disse Alicent após um período de silêncio enquanto cavíamos. Laenor deu um sorriso para ela e acenou com a cabeça. Papai me fez supervisionar a construção em andamento em High Tide e trabalhar para garantir que o crescimento de Spiceton fosse bem administrado, respondeu ele. Mas ele fez outros arranjos depois de falar com Rhaenyra. Antes que Alicent pudesse lançar qualquer comentário desagradável que ela estava armando, Viserys interrompeu. Falar com? Ele esteve em Pedra do Dragão? A pergunta foi dirigida a mim mais do que a Laenor. Sim, Lord Corlys viajou recentemente. Embora ele esteja partindo novamente em breve para os degraus mais uma vez. Eu disse, deixando de lado o fato de que ele só voltou para gritar com Laenor por não produzir um herdeiro rápido o suficiente e sua redução dos deveres de Laenor estar diretamente relacionada a isso. Há alguma notícia de Daemon? Perguntou Viserys e brevemente tive uma visão dele usando minha tigela de sopa. A julgar pelo breve olhar de total desgosto que passou pelo rosto de Alicent, ainda estávamos unidos em nossos sentimentos por Daemon. Como Laenor explicou a situação nas ilhas, permiti-me desligar, enquanto massageava meus dedos doloridos de repente. Então, novamente, Daemon era geralmente o único tópico sobre o qual concordávamos. Os rumores sobre o suposto caso deles eram verdadeiros e foram a base para a total e absoluta aversão de Otto pelo homem. As travessuras de Daemon também foram a base para a ruptura na amizade que eu vinha cultivando com Alicent, uma vez que ela o percebeu abandonando-a para me encher de atenção. O fato de eu não querer isso não significou muito para ela. Ainda assim, caçar baleias em Daemon, ou em sua reputação quando ele não estava presente, era uma boa atividade saudável que tanto os negros quanto os verdes usavam como ponto de união. Eu pensei que era bom que todos pudéssemos deixar de lado nossas diferenças de vez em quando, mas Viserys aparentemente não via dessa forma. Mesmo quando Daemon tinha. Mesmo quando eu contei a ele sobre Daemon, ele não se importou em ouvir. Em vez disso, ele me repreendeu por me voltar contra a família. Disse que meu avô teria vergonha de me ver usando a política da corte para envergonhar tanto meu próprio tio. Eu reprimi a velha raiva. Eu sabia que Viserys estava errado. O príncipe Baelon teria quebrado a cabeça de ambos se tivesse sido informado sobre o comportamento de Daemon. Era da natureza de Viserys, porém, buscar o caminho mais fácil, ignorar os problemas e permitir que eles aumentassem até que explodissem em sua cara. Meus dedos eram prova suficiente. A dança dos dragões foi prova suficiente. Sintonizei novamente para descobrir Laenor e Viserys discutindo o que poderia ser feito sobre os Dorneses potencialmente se aliando à triarquia. Por mais que eu não desejasse fazer nada que pudesse ajudar Daemon, imaginei que não faria mal algum marcar alguns pontos com Viserys por pelo menos tentar. Os Dorneses seguem o 7, não é? Eu perguntei. Sim. A sua crença é mais forte a oeste, mas os que vivem na costa seguem-na, respondeu, afagando o bigode. Eu odiava tanto aquele bigode idiota.
Talvez possamos enviar alguns cantores para a parte ocidental de Dorne para cantar sobre os males da escravidão, sugeri. Não faria mal e, na melhor das hipóteses, poderia causar uma ruptura na unidade dornesa. Vou apresentar a ideia ao mestre dos sussurros. Que bom, isso nunca será feito então. Honestamente, Viserys, por que você nomeou Jareme Corbray? Ele acha que qualquer tipo de esgueirar-se está abaixo de qualquer um com honra, e certamente abaixo de um cavaleiro como ele. Ó, quem eu estou enganando? A incompetência é totalmente característica de você. Terminado o jantar dolorosamente desajeitado, Laenor e eu voltamos para nossos quartos. À nossa espera havia 2 avisos em resposta às minhas mensagens anteriores. Alguém da Guilda dos Alquimistas nos convidando para visitar seu prédio amanhã e discutir qualquer assunto que eu tenha com uma de suas sabedorias. A segunda foi dos irmãos Strong aceitando o nosso convite para jantar. Laenor optou por ficar em seus próprios quartos naquela noite. Era muito bom para ele dormir na minha cama por algum tempo, mas muito era considerado impróprio, o que eu honestamente considerava um padrão duplo estranho. O sono não veio fácil e me vi acordado ao amanhecer em King's Landing, sentindo como se eu não tivesse dormido nada. As empregadas, provavelmente as criaturas de Alicent como as minhas ainda não haviam chegado, cacarejaram sobre meus olhos escuros e fundos e trouxeram uma variedade de cosméticos que fui forçado a ordenar severamente para serem guardados, pois tinha quase certeza de que era divertido e emocionante venenos que eu não queria esfregar na cara. Em vez disso, decidi tomar um banho rápido, relativamente falando de qualquer maneira, e várias xícaras de chá de menta para trazer minha mente para o presente e para fora do desejo de voltar para a cama. Eu ainda não estava no meu melhor quando Laenor se apresentou à minha porta, mas não podia me dar ao luxo de adiar uma visita ao clã. Não se eles pudessem me ajudar a fazer o Black Powder funcionar. Optei por uma ninhada em vez de andar pela cidade. Eu estava muito tensa para sorrir e parecer convincente e muito cansada para bancar a linda e impecável princesa do povo. Laenor ficou de mau humor com isso porque ele realmente não gostou da ninhada, mas ficou com pena quando se deparou com uma expressão que eu esperava transmitir a possibilidade de ira iminente, mas segundo ele me fez parecer que estava prestes a chorar. A cidade estava acordada ao nosso redor. Ouvi mascates e donos de barracas vendendo seus produtos, 2 homens discutindo sobre uma roda de carroça quebrada, uma capa dourada puxando um ladrão para o quartel e mais enquanto eu cochilava durante todo o caminho até o clã. Laenor me deixou em paz, o que me deixou grata. A sabedoria que nos cumprimentou era um homem alto com cabelos escuros ficando grisalhos. Sua reverência foi profunda e respeitosa e parecia genuína. Quando ele se endireitou, ele tinha um sorriso no rosto que fazia seus olhos brilharem. Vossas graças, posso começar dizendo o quanto estamos honrados com sua visita hoje? Ele começou. Eu sou Sabedoria Gerret. Estou honrado em ser convidado para uma visita, Sabedoria. Eu ouvi muito sobre o clã. Eu respondi. Guarde a bajulação principal para mais tarde, se eles ficarem mesquinhos com segredos. Laenor ecoou meus sentimentos, mas parecia feliz por eu assumir a liderança, então eu assumi. Gerret fez um gesto para que o seguíssemos. Eu permiti que ele mostrasse os prédios e os laboratórios. Eram impressionantes para uma guilda medieval. Ele parecia especialmente orgulhoso dos implementos de vidro feitos sob medida que eles importaram de MYR, expandindo seus usos. Consegui entender cada terceira palavra, mas acho que a essência era que elas eram usadas na destilação, algo que me surpreendeu. Pelo que eu tinha visto, a ideia de destilação não parecia muito conhecida em Westeros em geral. Assegurei-me de que Laenor e eu fizéssemos todos os ruídos apropriados de espanto e choque, e o Sabedoria Gerret apenas inchou ainda mais com orgulho. Ali estava um homem que vivia e respirava alquimia e a guilda. Qualquer elogio para eles era um elogio para ele. Tenho medo de pensar como ele teria reagido se eu os tivesse insultado acidentalmente. Foi uma sabedoria muito feliz que nos conduziu a um escritório claro e arejado e sentou-se atrás da mesa enquanto nos colocávamos em frente a ela. Realmente vale a pena a visita, você não acha, Rhaenyra? Laenor começou. A sabedoria inchou ainda mais. Ah, é verdade. Perdoe-me, no entanto, não vim inteiramente para a turnê, fiz questão de injetar uma nota de desculpas em meu tom. Não queria que a sabedoria suspeitasse que estava sendo usado. Eu não precisava ter me incomodado. Gerret inclinou-se para a frente na cadeira, parecendo fascinado. Tínhamos ouvido rumores sobre o interesse de sua graça pela alquimia. Eles não estavam errados? Ele parecia emocionado com a ideia de um alquimista real. Receio não entender a maioria dos princípios da alquimia, mas tentei recriar uma receita que encontrei em um livro antigo. Confesso, só encontrei o fracasso, admiti. Gerret parecia pensativo antes de puxar um pedaço de papel surrado e já rabiscado em sua direção. Você poderia descrever a receita? E o livro? Ele perguntou, preparando uma pena e tinta. Eu retransmiti os principais pontos do Black Powder para ele. Depois de anotá-lo, ele convocou um aprendiz e ordenou que o menino de aparência jovem verificasse se a guilda tinha algo semelhante em seus registros. O livro em si, lembro que não fazia muito sentido, estava em péssimo estado para começar. A linguagem era confusa e imprecisa, suspeito agora, é claro, que era uma tradução ruim de um trabalho anterior. Acho que era de origem valeriana. Agora sei que provavelmente valeu a pena, peso em ouro, mas quando criança era apenas um acessório interessante para praticar minha mão.
A sabedoria assentiu com a minha explicação, o rosto solene. Uma história triste, mas comum. Você já pensou que pode ter sido falso? Algum tipo de piada? Não era e eu sabia que não era, mas dificilmente poderia dizer a ele por quê. Dei de ombros em resposta e ele acariciou o queixo antes de dar de ombros. Sem dúvida, Vossa Graça, descobriremos a verdade quando o jovem Harald retornar de sua busca. Se for legítimo, no entanto, eu estaria muito interessado em vê-lo. Seu tom era leve, mas um livro sobre tecnologia antiga provavelmente o deixou babando internamente. Eu tive uma ideia. Minha compreensão da tecnologia que escrevi era, na melhor das hipóteses, instável, principalmente lembrada pela metade de um livro satírico sobre a reconstrução do mundo se você ficasse preso no passado de alguma forma. Eu não teria tempo para interpretar aquela meia compreensão do meu eu mais jovem em tecnologia do mundo real se eu fosse me tornar político e certamente não poderia confiar nos mestres para ajudar. Claro, sabedoria Gerhet. Pode ser egoísta, mas eu esperava usar qualquer coisa recém-descoberta para melhorar a Pedra do Dragão. A sabedoria entendeu minha dica imediatamente. Ele assentiu. Se valer a pena investigar, talvez possamos discutir a criação de um pequeno campus lá. Você teria as melhores mentes da guilda dos alquimistas à disposição para separar o joio do trigo. Entendi. Eu estava me sentindo indulgente o suficiente para não apontar que estar envolvido em minha elevação pseudotecnológica desde o início aumentaria enormemente seu prestígio em relação aos mestres. O jovem Harald levou mais meia hora para aparecer com um velho livro encadernado em couro. Gerhet imediatamente abriu, enviando uma nuvem de poeira no ar que me fez espirrar e Laenor tossir. Desculpas, vossas graças. Um perigo a que nos acostumamos ao trabalhar com livros antigos. Agora vamos ver. Que interessante. Depois disso ele ficou em silêncio por alguns momentos, mas pude ver seus olhos cinzentos piscando para frente e para trás na página. Por fim, fechou-o e devolveu o tom a Harald. Leve isso de volta para os arquivos e arrume uma sala com um suprimento de nitro, vitriolo e carvão, ele vociferou. Harald quase se desmaterializou da sala. Gerhet então sorriu para nós. Parece que este livro pode muito bem ser a coisa real. O pó preto que você descreveu é conhecido por nós. Embora eu suspeite que não seja de origem valeriana, mas em algum lugar mais a leste, explicou ele. Fui forçado a morder o interior da minha bochecha para não sorrir. Então era eu, tinha errado a receita. Meu sonho de atirar em Otto em seus joelhos estúpidos ainda pode se tornar realidade. O leste? Como Hit? Perguntou Laenor com uma empolgação mal contida. De todas as jornadas lendárias da Serpente do Mar, parecia que Hit era a que mais excitava Laenor. Eu teria que me lembrar disso. A sabedoria assentiu. De fato. Costumo dizer que, no fundo, a alquimia é o estudo científico da magia. No Ocidente, esse método só foi usado por algumas centenas de anos. Estamos ansiosos demais para confiar na superstição e na crença, ou mesmo na negação correta. O Oriente é muito mais esclarecido do que nós a esse respeito. Eles entendem a necessidade de estudar magia desde antes da queda do grande Império do Amanhecer. Ele parecia estar dando uma palestra, mas nem mesmo minha alegria interna ao pensar em Black Powder poderia me distrair desse nome. O grande Império da Aurora. Eu pensei que era um mito? A sabedoria balançou a cabeça com tanta força que fiquei com medo de que ele ficasse tonto. De jeito nenhum. Temos muitas evidências de que ele existiu, embora talvez não tenha sido governado por deuses reis. Todos nós demos uma risada indulgente com isso. Que evidência é essa? Como isso se relaciona com a alquimia? Perguntou Laenor. Falar sobre o Oriente definitivamente tornará essa visita muito mais interessante para ele. Ó deuses, Laenor era veabo medieval. Há evidências óbvias como 5 fortes e outros edifícios espalhados por Essos, mas se estamos falando de alquimia, nada é mais prova do que a Tábua das Estrelas. Ele disse isso com tanta reverência que tanto eu quanto Laenor nos vimos inclinados para a frente. Encontrado em Ashai, poucos estudiosos de Westeros conseguiram chegar perto o suficiente para descrevê-lo. Dizem que fala da queda do grande império na anarquia e da primeira longa noite. Não. Deus não. Nada de caminhantes brancos, por favor. Meu rosto deve ter refletido meu horror porque ele riu e se recostou. Eu não me preocuparia, vossa graça. Muitas civilizações daquela época têm registros da longa noite. Foi aceito por estudiosos de todo Westeros e Essos que este foi algum tipo de super-inverno. Manter um império unido nessas circunstâncias teria sido quase impossível. Ora, os registros que temos do norte naquele mesmo período dizem que até mesmo um reino muito menor se dividiu em tribos independentes. Porque hoje continuou indo de mal para bom para mal. Fui interrompido de minha meditação e do total fanboying de Laenor sobre It pelo reaparecimento de Harald para nos informar que o quarto que Gerhet havia solicitado havia sido preparado. Nós o seguimos obedientemente pelos corredores até outra sala surpreendentemente bem iluminada. Dispostos estavam 3 potes de pólvora que reconheci, um almofariz e pilão, instrumentos de medição, uma vela, talas de madeira e por algum motivo uma faca. Observamos em silêncio enquanto Gerhet calçava um par de luvas e começava a moer os 3 ingredientes até formar um pó fino. Ele mediu uma mistura que parecia mais ou menos com a minha antes de misturar com o próprio pó preto.
Por fim, ele pegou uma pequena pitada do pó acabado e colocou-o sobre um ladrilho de cerâmica. Parece com o seu, Lainor arriscou depois de um momento. Os livros orientais referem-se a isso como Barney Powder. Quando devidamente preparado, vai queimar e explodir facilmente, explicou Gerrit, acendendo uma tala de madeira. Então, enquanto observávamos, ele o colocou contra o pó. Nada aconteceu. Eu vejo seu olhar de confusão. Este pó não é o produto acabado. Você provavelmente parou aqui pensando que acabou, mas há mais uma etapa. Ele tirou a luva e pegou a faca. Então, enquanto segurava a mão sobre o pequeno depósito de pó, ele picou o dedo e sangrou nele. Usando a faca, ele garantiu que o sangue estivesse encharcado antes de recuperar outra tala. Desta vez, quando ele pressionou a tala, ela pegou fogo. Olhei horrorizado, sem me preocupar em disfarçar com uma máscara de educação. Eu entendo seu horror, Vossa Graça. Tentamos não usar sangue em nossas práticas aqui. Acho que o manual original não entrou em detalhes sobre esta parte. Eu balancei minha cabeça. Eu não tinha palavras. Ao meu lado, Lainor parecia igualmente pálido. Parecendo solidário, Gerrit nos conduziu de volta ao seu escritório, deixando Harold para limpar. Eu estava me sentindo indulgente o suficiente para não apontar que estar envolvido em minha elevação pseudotecnológica desde o início aumentaria enormemente seu prestígio em relação aos mestres. O jovem Harold levou mais meia hora para aparecer com um velho livro encadernado em couro. Gerrit imediatamente abriu, enviando uma nuvem de poeira no ar que me fez espirrar e Lainor tossir. Desculpas, vossas graças. Um perigo a que nos acostumamos ao trabalhar com livros antigos. Agora vamos ver. Que interessante. Depois disso ele ficou em silêncio por alguns momentos, mas pude ver seus olhos cinzentos piscando para frente e para trás na página. Por fim, fechou-o e devolveu o tom a Harold. Leve isso de volta para os arquivos e arrume uma sala com um suprimento de nitro, vitriolo e carvão, ele vociferou. Harold quase se desmaterializou da sala. Gerrit então sorriu para nós. Parece que este livro pode muito bem ser a coisa real. O pó preto que você descreveu é conhecido por nós. Embora eu suspeite que não seja de origem valeriana, mas em algum lugar mais a leste, explicou ele. Fui forçado a morder o interior da minha bochecha para não sorrir. Então era eu, tinha errado a receita. Meu sonho de atirar em Otto em seus joelhos estúpidos ainda pode se tornar realidade. O leste? Como Jit? Perguntou Lainor com uma empolgação mal contida. De todas as jornadas lendárias da Serpente do Mar, parecia que It era a que mais excitava Lainor. Eu teria que me lembrar disso. A sabedoria assentiu. De fato. Costumo dizer que, no fundo, a alquimia é o estudo científico da magia. No Ocidente, esse método só foi usado por algumas centenas de anos. Estamos ansiosos demais para confiar na superstição e na crença, ou mesmo na negação correta. O Oriente é muito mais esclarecido do que nós a esse respeito. Eles entendem a necessidade de estudar magia desde antes da queda do grande Império do Amanhecer. Ele parecia estar dando uma palestra, mas nem mesmo minha alegria interna ao pensar em Black Powder poderia me distrair desse nome. O grande Império da Aurora. Eu pensei que era um mito? A sabedoria balançou a cabeça com tanta força que fiquei com medo de que ele ficasse tonto. De jeito nenhum. Temos muitas evidências de que ele existiu, embora talvez não tenha sido governado por deuses reis. Todos nós demos uma risada indulgente com isso. Que evidência é essa? Como isso se relaciona com a alquimia? Perguntou Lainor. Falar sobre o Oriente definitivamente tornará essa visita muito mais interessante para ele. Ó deuses, Lainor era veável medieval. Há evidências óbvias como 5 fortes e outros edifícios espalhados por Essos, mas se estamos falando de alquimia, nada é mais prova do que a Tábua das Estrelas. Ele disse isso com tanta reverência que tanto eu quanto Lainor nos vimos inclinados para a frente. Encontrado em Ashai, poucos estudiosos de Westeros conseguiram chegar perto o suficiente para descrevê-lo. Dizem que fala da queda do grande império na anarquia e da primeira longa noite. Não. Deus não. Nada de caminhantes brancos, por favor. Meu rosto deve ter refletido meu horror porque ele riu e se recostou. Eu não me preocuparia, Vossa Graça. Muitas civilizações daquela época têm registros da longa noite. Foi aceito por estudiosos de todo Westeros e Essos que este foi algum tipo de super-inverno. Manter um império unido nessas circunstâncias teria sido quase impossível. Ora, os registros que temos do norte naquele mesmo período dizem que até mesmo um reino muito menor se dividiu em tribos independentes. Porque hoje continuou indo de mal para bom para mal. Fui interrompido de minha meditação e do total fanboying de Lainor sobre It pelo reaparecimento de Harald para nos informar que o quarto que Gerrit havia solicitado havia sido preparado. Nós o seguimos obedientemente pelos corredores até outra sala surpreendentemente bem iluminada. Dispostos estavam 3 potes de pólvora que reconheci, um almofariz e pilão, instrumentos de medição, uma vela, talas de madeira e por algum motivo uma faca. Observamos em silêncio enquanto Gerrit calçava um par de luvas e começava a moer os 3 ingredientes até formar um pó fino. Ele mediu uma mistura que parecia mais ou menos com a minha antes de misturar com o próprio pó preto. Por fim, ele pegou uma pequena pitada do pó acabado e colocou-o sobre um ladrilho de cerâmica.
Parece com o seu, Lainor arriscou depois de um momento. Os livros orientais referem-se a isso como Barney Powder. Quando devidamente preparado, vai queimar e explodir facilmente, explicou Gerrit, acendendo uma tala de madeira. Então, enquanto observávamos, ele o colocou contra o pó. Nada aconteceu. Eu vejo seu olhar de confusão. Este pó não é o produto acabado. Você provavelmente parou aqui pensando que acabou, mas há mais uma etapa. Ele tirou a luva e pegou a faca. Então, enquanto segurava a mão sobre o pequeno depósito de pó, ele picou o dedo e sangrou nele. Usando a faca, ele garantiu que o sangue estivesse encharcado antes de recuperar outra tala. Desta vez, quando ele pressionou a tala, ela pegou fogo. Olhei horrorizado, sem me preocupar em disfarçar com uma máscara de educação. Eu entendo seu horror, Vossa Graça. Tentamos não usar sangue em nossas práticas aqui. Acho que o manual original não entrou em detalhes sobre esta parte. Eu balancei minha cabeça. Eu não tinha palavras. Ao meu lado, Lainor parecia igualmente pálido. Parecendo solidário, Gerrit nos conduziu de volta ao seu escritório, deixando Harald para limpar. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!